nossa quarta-feira especialíssima, como todas as outras. Hoje vamos receber Dr. Osmar Colás. Dr. Colás é médico obstetra, ele é hipnólogo, trabalha com terapia cognitivo-comportamental, é autor de vários livros, tem grupos de estudos nessa área e hoje vai falar conosco sobre terapia cognitivo-comportamental e hipnose na saúde mental. Olha que tema rico para nós hoje. É uma mini grande aula. Vem para cá, eu simplesmente Marta, para você que é especial para nós. Vem. Olá, pessoal, nessa quarta-feira maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa também. Hoje estamos com o Dr. Osmar Colás. Como eu já disse, Dr. Osmar Colás é médico ginecologista, é hipnólogo, tem um trabalho maravilhoso, um grupo de estudo fantástico e está aqui conosco hoje para contar para você como é a dinâmica desse trabalho. Sinta-se muito bem-vindo, Dr. Osmar Colás. É uma alegria recebê-lo, um prazer imenso. Quero que o senhor se sinta à vontade e diga para nós quem é Osmar Colás. Bom, eu queria, antes de mais nada, eu vou ficar sem óculos, me dá o direito de ficar sem óculos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, Marta, é um prazer revê-lo, estar com você aqui neste trabalho bacana que você tem realizado. Eu sou médico, ginecologista, obstetra é a minha formação principal, e há muitos anos eu venho trabalhando com a hipnose, e vocês perguntam, como a hipnose entrou na vida de um ginecologista, né? Eu, para começar, a minha faculdade, me formei em Santos, em 1979. E a minha faculdade é a única faculdade do Brasil que tinha no currículo uma disciplina de hipnose. Por quê? Porque na minha cadeira de psiquiatria, eu tinha dois grandes professores psiquiatras que eram também da área da hipnose, que era o professor Edmundo Maia, tá certo? E o professor Bernick, Vladimir Bernick. O professor Edmundo Maia é falecido, mas o professor Bernick ainda hoje está vivo e até há pouco tempo trabalhava no Instituto de Psiquiatria da USP, né? Então, foi meu primeiro contato. A partir daí, eu comecei a gostar de obstetrícia e ainda na faculdade, o meu professor Delácio, na época, me instigou a fazer um trabalho de preparo para gestantes, ainda no 6º ano da faculdade. E quando eu comecei a fazer aquele trabalho com gestantes, eu comecei a ter algumas noções, algum contato com alguns detalhes da hipnose, mas eu ainda não trabalhava profundamente, lógico. Na medicina, você quer pôr a mão na massa, fazer parto, né? Principalmente quando estudante. Então, eu ainda não levava a sério. Aí eu fiz a residência, a especialização, né, a residência, e logo depois, quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu comecei a perceber que a ginecologia, principalmente, é uma das especialidades onde o psique está muito envolvido. A mulher, os aspectos psicológicos voltados para a ginecologia, ela tem um aspecto muito intenso, muito preponderante, os aspectos emocionais dentro da ginecologia, nas várias patologias da ginecologia. E eu senti a necessidade de encaminhar estas pacientes para alguém, para fazer a psicoterapia de apoio enquanto eu tratava. E eu comecei a perceber que era difícil porque as coisas eram muito demoradas. A gente encaminhava, o pessoal entrava na linha psicanalítica, que era mais preponderante na época, né? Eu estou falando de 40 anos atrás, quando eu me formei, tá? Então, o que acontece? E isso era muito demorado, as pacientes abandonavam, me cobravam isso muitas vezes, né? E eu lembro que uma vez teve uma paciente que falou, doutor Osmar, o senhor me encaminha para um psicólogo para fazer terapia sexual, fazer terapia, mas o senhor que me conhece profundamente, o senhor tinha que fazer alguma coisa para o senhor tratar. Eu tenho confiança no senhor. Isso mexeu comigo e me obrigou. Então, eu fui fazer curso de hipnose, curso de programação neurolinguística, curso de medicina psicossomática, e daí eu comecei a entrar por este mundo afora
do psique voltado para a ginecologia obstetrícia. E as coisas foram evoluindo, eu aprendi, fiz hipnose clássica, hipnose ericksoniana, fiz hipnose de palco, fiz formação em PNL e fiz várias outras formações. E aqui estou eu hoje, quer dizer, em 1999, ainda o professor Moraes Passos me instigou a montar o grupo de estudos de hipnose, que você conhece, você já esteve lá dando palestra, inclusive, maravilhosa, né? Eu lembro muito bem. E, então, o que acontece? Esse grupo começou em 1999. É um grupo aberto para qualquer pessoa, tá certo? Que goste de hipnose, principalmente os profissionais de saúde voltados para a área, né? Mas qualquer pessoa pode participar. E esse grupo vem crescendo, fazem 22 anos, fez 22 anos agora este mês de maio, dia 29 agora, faz exatamente 22 anos que foi criado este grupo. Que maravilhoso isso, né? É isso, essa é a minha história. De lá para cá, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos. Eu trabalho com violência sexual na Unifesp, e nesse meu trabalho eu desenvolvi também o uso da hipnose dentro da visão cognitivo-comportamental, porque uma das especializações que eu fiz foi medicina comportamental e depois psicoterapias cognitivo-comportamentais, ambos no departamento de psicobiologia da Unifesp. Então, toda esta bagagem me direcionou mais para trabalhar com a hipnose dentro da linha cognitivo-comportamental. Tem uma coisa muito importante, por isso que eu convidei para estar com a gente aqui. Primeiro, porque eu conheço há quantos anos, não é? Há muitos anos. E segundo, pela seriedade do seu trabalho. Eu tenho profunda admiração pelo seu trabalho e eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós o que é terapia cognitivo-comportamental, porque muita gente não sabe. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós. Durante muitos anos, as psicoterapias ficaram muito mais voltadas para a visão da psicanálise, a visão psicanalítica. A visão psicanalítica tem o seu valor, eu não estou, né, menosprezando, pelo contrário, mas é uma visão onde ela não tinha muito envolvimento com neurociência. Tá. Por outro lado, no final do século XIX, no início do século XX, principalmente lá metade do século XX, começou desenvolver uma escola, junto com Pavlov, com Watson, né, com todo aquele pessoal, o behaviorismo, que é o comportamentalismo, o behaviorismo. O behaviorismo nasceu aonde? Ele nasceu dentro de laboratórios. Então, era, na realidade, uma prática baseada, com todas as restrições que tinham de laboratório na época, mas era baseada na ciência do momento, contemporânea, que eles podiam fazer. Então, o behaviorismo foi uma primeira forma de estudo dos aspectos. Ele começou com a teoria do aprendizado. Então, através do behaviorismo, eles estudaram como que as pessoas aprendiam as coisas, né? E ele começava dizendo que as pessoas nascem como uma folha branca. A criança nasce como uma folha branca. Hoje nós sabemos que tem algumas coisinhas escritas no fundinho, mas nasce como uma folha branca. E a partir dela vai aprendendo coisas. E à medida que ela vai aprendendo coisas, ela vai incorporando no seu rol no seu arsenal de aspectos de aprendizado que ficam disponíveis para ela raciocinar, para ela se adaptar ao mundo. Então, a teoria comportamental começou com a teoria da aprendizagem. A partir quando foi mais ou menos por volta dos anos 60, o Beck, ele que vinha da linha psicanalítica também, ele começou a questionar a linha psicanalítica e o behaviorismo também só trabalhava muito com animais, então não tinha o pensamento muito envolvido, o raciocínio lógico, né? E aí o Beck começou a estudar esse aspecto da cognição. Como que as pessoas, baseado no quê? Baseado num aforisma antigo dos pensadores, do Sêneca principalmente, tá? E do Epiteto, que dizia assim, não são as coisas
que nos dizem que nos incomodam, são como nós a entendemos e a interpretamos, como nós incorporamos aquela informação. Então, somos nós, a nossa maneira de interpretar, quer dizer, a nossa cognição, né, é que faz com que a gente guarde aquela experiência. Então, quando o Beck começou com a terapia cognitiva, foi muito interessante, porque houve uma polarização, né? Então, olha que interessante, filosoficamente, o comportamentalismo, o behaviorismo, ele dizia o seguinte, que o pensamento era um comportamento interno. Quando o Beck começou, eles diziam assim, a cognição, os cognitivistas dizem até hoje que o comportamento é o resultado da cognição. Ambos estão certos. Só que, filosoficamente, continuou muitos anos esse embate. Quando foi um pouquinho mais para frente, né, depois dos anos 70, por aí, começaram a ver o seguinte, tanto os comportamentalistas como os cognitivistas, eles viram o seguinte, se filosoficamente essas duas escolas não se entrosavam muito, mas do ponto de vista de técnicas, elas se entrosavam perfeitamente. As técnicas das duas se entrosavam perfeitamente. E aí foi quando começou a entrar, veja bem, nós chamamos primeira onda o behaviorismo, com Pavlov, com Thoman, com Watson, né, todo esse pessoal do comportamental. Aí veio a segunda onda, foi o cognitivismo, foi com Beck, terapia cognitiva. Então, quando você vê terapia cognitiva, é voltada para a linha beckiana, do modelo Beck. Logo após, começaram a juntar as técnicas. Quando juntaram as técnicas, então, quando você aprende a fazer técnica de relaxamento com técnica de resgate cognitivo, que é um termo mais, vamos dizer, acadêmico para regressão, tá certo? Os resgates. Isso, na realidade, você já está usando uma técnica comportamental cognitiva. Então, quando se juntaram as técnicas, tá certo? Começou-se a chamar terapias cognitivo-comportamentais. Então, as terapias cognitivo-comportamentais é a terceira onda, é a evolução. Para das terapias cognitivo-comportamentais, a maioria das terapias de hoje, né? Então, terapia dialética, terapia da aceitação e compromisso, terapia do esquema, terapia focada na compaixão, todas estas terapias, e muitas têm mais de 10, tá certo? Todas estas terapias, todas elas têm elementos comportamentais e cognitivos juntos, trabalhando de uma forma conjunta e harmônica. Então, os terapeutas cognitivo-comportamentais, eles se afastam da briga filosófica e se unem nas técnicas para trabalhar com as terapias cognitivo-comportamentais. No final quer dizer, lá por volta dos anos 80, por aí, passado, começou a entrar o mindfulness dentro da terapia. Só que o mindfulness já trabalha com estado modificado de consciência, não é verdade? E o que acontece? Os hipnólogos começaram a ser um pouco mais, vou dizer, influentes para mostrar a importância da hipnose, da meditação, da auto-hipnose e mesmo do mindfulness, dentro de todas aquelas técnicas cognitivo-comportamentais. Então, quando começou a usar os estados modificados de consciência dentro das terapias cognitivo-comportamentais, que na realidade sempre foi usado, né? Vale dizer que Pavlov tanto é que a primeira definição de hipnose, a primeira explicação da hipnose foi do Pavlov, né? Tá certo? Então, eles já usavam hipnose na época. Depois, o Beck e a turma dele também já usavam hipnose. O Adler, que fez parte dessa turma cognitivista, ele usava muito a hipnose. Aí depois vieram essas outras técnicas complementares. Muitos desses terapeutas já usavam a hipnose. Então, só que eles usavam o nome assim, ó. Ah, não, vamos trabalhar com visualização ativa, com imaginação ativa, com técnica de relaxamento. Quer dizer, eles mudavam o nome, mas isso tudo faz parte do amplo, que nós chamamos do viés amplo, né? da visão ampla da hipnose, que é toda uma cascata de termos que estão, né, dentro de quem estuda hipnose sabe disso, você estudou e sabe como isso funciona.
Então, quer dizer, é assim. E essa entrada dos estados modificados de consciência se caracterizou na quarta onda. Então, é assim, a terceira onda tinha todas aquelas terapias cognitivas, terapia dialética, esquema e todas estas, e no final entrou o Mindfulness. Só que o Mindfulness já foi a transição, porque ele já é um estado modificado de consciência. Assumiram esse estado. E, a partir daí, quando começaram a incorporar mais efetivamente hipnose, a meditação, a auto-hipnose, principalmente, o que acontece? Nós chamamos de quarta onda. Você esteve no congresso, no último Congresso Brasileiro de Hipnose, onde a professora Marilda Lippe, que era presidente da Associação Brasileira de Terapias Cognitivo-Comportamentais, ela esteve presente e ela foi uma das que falou, realmente, nós podemos dizer que a entrada da hipnose pode fazer parte da quarta onda da evolução das terapias cognitivas. E ela ainda disse, e não vai parar por aí, logo vai ter uma quinta onda, uma sexta onda, uma sétima onda, e é assim que a terapia cognitiva evolui. Qual é a vantagem da terapia cognitiva, Marco? É que a terapia cognitiva, ela aceita tudo. Por exemplo, a pessoa está tomando medicação, não vai parar a medicação é importante, faz parte, trabalha junto. Ela é complementar, ela pode ser terapia única, ela pode ser terapia complementar, ela pode ser terapia coadjuvante, tá certo? Então, ela tem todo esse aspecto que amplia a possibilidade de utilização. Então, ela conversa com todas as outras, não é? Exatamente. Né? A terapia cognitiva, a terapia regressiva, por exemplo, que você gosta muito, eu sei, é um dos instrumentos que a terapia cognitivo-comportamental utiliza. A gente usa muito a regressão. Então, quer dizer, a terapia cognitivo-comportamental, ela veio para ficar. Outro detalhe, a medicina, os médicos, psiquiatras, que antigamente, quando eles queriam trabalhar com terapia, os psiquiatras queriam complementar a terapia médica com terapia, eles usavam na linha psicanalítica. Hoje, a maioria deles estão trabalhando com cognitivo comportamental, porque tem essa história de neurociência. Sim. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Por exemplo, você faz o Mindfulness. Eu quero saber, será que isso está funcionando para alguma coisa? Eu ponho você no PET scan e vejo lá as alterações benéficas que é o treino do Mindfulness ou da meditação está fazendo no teu cérebro. Então, eu posso medir isso, eu posso quantificar à luz da neurociência. Isso é maravilhoso, né, doutor Osmar? Exatamente. Porque se traz uma elucidação, né? Assim, não é uma coisa assim, você só acredita que aquilo funciona. Tem que fazer. Não, você tem a validação, né? Você tem a validação, né? A validação científica. Isso é muito bacana, né? Começa como uma filosofia e se torna ciência. Isso é muito importante para a gente. A filosofia é a base de todas as ciências, né? Não podemos esquecer disso. Com certeza. E tem muitas pessoas que dizem assim, isso não funciona. Isso é só mais uma técnica. A gente percebe que as pessoas melhoram, que as pessoas têm uma transformação de vida. Peraí, isso tem que ser olhado com profundidade, não é? Não é só um momento. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que em plena pandemia, tá certo? A gente está aplicando as vacinas, não é verdade? Sim. A gente vê que para algumas pessoas as vacinas não funcionam. E daí? Exato. A mesma coisa as terapias. Elas funcionam para alguns, não funcionam para outros. Exato. Então, quer dizer, todas as formas terapêuticas têm os seus resultados positivos e mais ou menos, e ótimos e negativos também. Muito bem. Então, eu vou aproveitar que o senhor tocou nesse assunto. E o nosso tema, né, é a terapia cognitivo-comportamental e a hipnose na saúde mental. Nesses momentos, né, esses últimos tempos, estamos vivendo muita tensão, medo, angústias, ansiedades. Como é a contribuição dessas técnicas para essas pessoas que estão sofrendo dessa maneira? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, Marta, e já vou começar dizendo o seguinte. Este sofrimento das pessoas, ele se externiza sob duas formas básicas de psicopatologias. Uma são os transtornos de ansiedade
e outros são os transtornos de humor, principalmente com os estados depressivos. Tá certo? São os dois grandes polos, não é verdade? Sim. E, por um acaso, esses são as duas grandes indicações das terapias cognitivo-comportamentais. Então, para você trabalhar com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno de fobia, de pânico, os medos, a insegurança, tudo isso que fazem parte do grupo de transtornos de ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental é, sem dúvida, em primeiro lugar, até antes das medicações, diga-se de passagem, tá? Porque as medicações, elas são para aquelas situações crônicas ou então quando são muito intensas reacionais. Agora, nos casos de transtorno de ansiedade por uma fobia, uma ansiedade, uma dificuldade de adaptação, ela começa a ter desajustes em casa, a pessoa começa a ficar impaciente, né? Então, tudo isso, as técnicas, principalmente as técnicas meditação, mindfulness, auto-hipnose, são as técnicas que mais funcionam, além das estratégias cognitivo-comportamentais. Se tiver tempo, nós falamos aqui um pouquinho. Agora, isso para os estados de ansiedade. E nos estados de transtorno de humor, principalmente a depressão, porque quando você tem um transtorno de humor, por exemplo, o transtorno bipolar, ele já é uma situação um pouquinho mais grave, a pessoa já tem uma base, e aí ela precisa ter junto a medicação. Mesmo na depressão, precisa ser medicada, depressão verdadeira. Agora, às vezes, a pessoa não é uma depressão verdadeira, é uma depressão reativa momentânea pela situação. Então, nestas situações, as terapias cognitivo-comportamentais também funcionam, né? E aí as pessoas podem perguntar, não, mas como é que você pode fazer funcionar isso, né? Então, eu vou dar um exemplo rapidinho, nós temos tempo, né? Vou dar um exemplo para você entender. Olha que bacana. O que é, hoje em dia, tanto os estados de ansiedade crônica, como estados depressivos, somente aqui, né? O que determina eles? É a ausência de quê? De um neurohormônio chamado serotonina. Não é verdade? Deficiência de serotonina. Ótimo. E essa deficiência de serotonina é por que o cérebro não está produzindo? Porque existe um balanço, quer dizer, no momento você está feliz, aí você produz serotonina, no outro momento está um pouquinho triste e tal, mas esse balanço tem uma tônica. Essa tônica vai mantendo o nível de serotonina. Uma pessoa, por exemplo, que já tem uma tendência à depressão, ela já tem uma certa dificuldade de produzir serotonina. E se ela só tem estados desagradáveis, é como se o sistema que vai produzir a serotonina fosse meio desativado. Ele fica meio quietinho porque ele não está tendo motivos de alegria para poder produzir serotonina. Não é verdade? Bom, agora você imagina se eu faço para esta pessoa, por exemplo, isso faz uma regressão para ela voltar num momento muito feliz da vida dela. Quando ela entrar naquela experiência de viver feliz, o que o cérebro dela vai fazer? Vai reativar aquela via que produz serotonina. Então, naquele momento, aquela via está sendo reestimulada. Mesmo que você pare dali um pouquinho, mas se ela fizer todo dia um pouquinho de auto-hipnose, de meditação, fazendo isso, ela vai reativar aquela via vai ficar mais sensível. Qualquer coisinha boa vai fazer com que ela produza serotonina. Eu costumo dizer que isso chama-se fisioterapia mental para serotonina. Ai, que legal! Não é verdade? E é uma realidade, não é? Eu não estou inventando isso. Nós sabemos disso que a neurociência mostra. Então, esta é uma maneira, por exemplo, da gente mostrar para as pessoas que as terapias cognitivo-comportamentais, elas são realmente efetivas, porque tudo isso pode ser medido hoje. Você pode acessar as vias, você pode medir os hormônios, você pode medir neurotransmissores. Então, hoje nós podemos evidenciar todas estas afirmações que nós estamos aqui fazendo. Entendeu? Então, essa é a grande justificativa para o uso das terapias cognitivo-comportamentais nesse momento que nós estamos agora. Doutor Osmar Colas, eu gostaria que você me contasse um pouquinho assim, qual a influência que as
notícias tem hoje no comportamento das pessoas com relação a produzir uma ansiedade, entrar no estado depressivo? Qual é a influência que isso tem? Olha, nós precisamos entender o seguinte. Quando a gente trabalha com o estudo da cognição, nós temos o que nós chamamos de estruturas cognitivas. As estruturas cognitivas são 3 grandes grupos, tá certo? Eu gosto de ensinar assim. É como um computador. O computador tem o hardware, que é a parte física dele, a parte, vamos dizer, orgânica do computador. É o nosso cérebro também a parte orgânica. Então, a nossa produção, nossos neurohormônios, remédio que a gente toma, lesão que a gente possa ter, é o nosso hardware, a nossa parte física do nosso cérebro. Mas um computador não adianta ter só a parte física. Ele tem o quê? Os softwares, não é verdade? Sim. E quais são os nossos softwares? Os nossos softwares é o nosso sistema de crenças, valores, princípios. Tá certo? E o que mais um computador tem? Ele tem um banco de dados, ele tem uma memória. Então, nós temos as nossas memórias, um grupo de memórias que ficam registradas, nossas memórias, aprendizados, traumas, vivências boas, tudo isso fica guardado na nossa memória. A nossa estrutura cognitiva, quando entra uma informação, essa informação passa pelo nosso hardware, e o nosso hardware faz o seguinte, ó, vai buscar o sistema de crenças e valores, vai buscar a história de vida, aí ele junta tudo, faz uma compilação disso tudo, e ele chega a um resultado que vai determinar o nosso comportamento. Tá? O que acontece? Dependendo de como você foi estruturado no teu sistema de crenças e valores, cultura, sua cultura está relacionada aí, não é verdade? Sua história de vida lá na sua vivência. Então, tudo isso é o que vai determinar a maneira como você vai entender. Então, nós temos pessoas que o sistema de crenças e valores dela tem razões políticas, tem razões culturais, tem razões de nível sociointelectual, de amizades, o meio, tal. Tudo isso influi no teu sistema de crenças e valores. Não é verdade? E tem a história de vida, as coisas que você já viveu, já passou. Tá certo? Então, quando você junta todas estas informações, é o que vai determinar como as pessoas se sentem. Por isso que existe uma diversidade muito grande, tá certo? De como as pessoas interpretam, por exemplo, o momento político, o momento de saúde que nós temos, a situação de saúde. Quer dizer, tudo isto está envolvido, essa pandemia está trazendo todos esses aspectos, né? O medo das doenças, né, o significado disso, família, valores de família, valores profissionais, tudo isso está envolvido no nosso, vamos dizer, no nosso processamento cognitivo, que é como nós pensamos. Então, é assim que a cognição explica todo esse momento, né? A senhora acredita que a influência de toda essa questão, quando as pessoas adoecem, elas ficarem mais ou menos graves no processo, talvez aí vamos falar desse momento da pandemia, porque a gente vê que pessoas são contaminadas e desenvolvem um comportamento X, né? Um estado X, outras um estado mais grave. Como é que isso funciona? Isso está com essa ligação dessas crenças e valores? Lógico que está, totalmente, né? Teu sistema de crenças, por exemplo, qual é o grau de crença que você tem nos políticos ou na política? Qual é o grau que você tem na medicina? Qual é o grau dentro da sua experiência de vida, dos seus familiares, seus amigos, tal? Como que os seus amigos, o meio que você vive, interpreta todas estas coisas, não é verdade? Nós vemos, por exemplo, e nós passamos por isso, né, Mari? Quando nós éramos criança, eu vou contar uma historinha para você. Eu trabalhei muitos anos com violência sexual. E dentro da violência sexual, a gente começava a entender por que é que uma menina aqui com 12 anos de idade, você pergunta para ela assim, você sabe que sexo engravida? Ela te dá uma aula. Você pergunta, você sabe que
existem métodos para evitar a gravidez, ela te dá uma aula. Ah, tem pílula, tem camisinha, tem DIU, tem implante, tem o que você quiser. Ela te dá uma aula. A menina de 12 anos de idade. Aí você faz a pergunta fatal para ela. E por que você não se protegeu? Aí ela vai dizer assim para você. Porque eu não achei que fosse acontecer comigo. Então, hoje a gente entende que existe no nosso cérebro uma área que é chamada o centro da responsabilidade. Esse centro da responsabilidade é que atribui responsabilidade sobre o seu conhecimento. Você pode ter um monte de conhecimento, mas se você não atribui responsabilidade a isso, credibilidade a isso aí, você não vai assumi-lo. Tá certo? E muitas pessoas com essa história nova e muitas discussões, se isso está certo, se está errado, se isso vale, se não vale, tá certo? As pessoas começam a ficar em dúvida e alguns caem para um lado, outros caem para outro lado. É a questão do meio que ela está, a questão de como ela entende. Então, tem uma série de valores envolvidos aí que faz com que ela se determine para um lado ou para o outro. Entendeu? A jovem, a adolescente, o centro de responsabilidade ainda não desenvolveu. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vemos essa meninada indo para esses batidões, né, à noite, todo mundo sem máscara, todo mundo fazendo aquela bagunça toda, né, bebendo, aglomeração e tal, eles sabem que isso. Se você perguntar para eles, eu sei. Por que não faz? Ah, porque eu achei que não fosse acontecer comigo. Ou seja, eles têm o conhecimento. Então, não é falta de conhecimento. Perguntar, o Brasil não deu orientação sexual para as meninas. Todas as escolas dão orientação sexual. Ah, e por que elas não... Porque não atribui responsabilidade ao conhecimento. E, infelizmente, né, nós estamos percebendo que, nesse momento que você está falando da pandemia, tá, alguns grupos não estão atribuindo responsabilidade também aos conhecimentos. Tá certo? Mas... questão de crenças e valores de cada um. Isso é muito interessante, né? E é tão importante a gente falar disso justamente pelo nosso tema, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental e hipnose na saúde mental. Existe, Dr. Colás, algum exercício de auto-hipnose que as pessoas podem fazer em casa nesse momento de tensão, de angústia, de ansiedade, né, do medo que isso tudo tem causado? Existe algo que eles possam fazer em casa para ficarem mais centrados, mais confiantes em si mesmos e ter essa responsabilidade que é necessária, né? E ela é individual, na verdade? Como é? O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso? Eu vou dar um outro exemplinho para você, tá, só para mostrar como que a neurociência entra nisso. Se eu chego para você e digo assim, Marta, tá aqui, olha aqui, essa bomba de chocolate está bem cremosa, bem gostosa. Se eu mostro para você isso aqui, o que acontece com você? Vai salivar. Vai salivar. Vai. E por que você salivou? Primeiro, você entendeu o que eu falei. Se eu falasse em chinês, não ia adiantar nada. Então, a comunicação, a linguagem já entrou. Segunda maneira, como eu fiz uma mostra corporal, olha que gostoso. Porque se eu falo assim, Marta, imagina aí uma bomba de chocolate. Não dá significado. A minha entonação de voz foi gestológica, não é? Aí você imaginou. Quando você imaginou, o que aconteceu? O teu cérebro foi buscar lá no teu banco de dados, na sua memória, o que é bomba de chocolate. Nós temos na nossa memória, nós temos uma parte da memória no sistema límbico que é chamado na amígdala, que guarda as memórias emocionais. Essa memória. E no hipocampo, a memória racional. Então, o hipocampo faz você ver a imagem da bomba de chocolate. A amígdala faz você buscar a sensação de prazer que você teve quando alguma vez você já comeu aquilo, você tem guardado. Então, o que acontece? Quando eles resgatam isso vai para o teu cérebro e vai mexer com toda uma circuitaria neurológica que vai terminar na sua glândula salivar. E a tua glândula salivar entra uma informação nervosa ali, na beirada da glândula, na célula,
Aquilo ali entra, um RNA mensageiro pega aquela informação, vai no núcleo da célula salivar, estimula o DNA da célula para produzir, fazendo um moldezinho de como é a saliva, vai para uma outra área da célula, produz a saliva e elimina a saliva. Olha só, epigenética. Olha que processo isso! A gente não se dá conta, não é verdade? Mas tudo isso aconteceu, não é verdade? É verdade. Aí eu digo para você, Marta, imagina que você pega essa bomba e, ó, dá aquela mordida, você dá aquela mordida, encheu a boca, aí você sentiu um crequezinho. Quando você olhou, tinha uma casquinha de barata. O que aconteceu com a tua salivação? Na hora parou, não é verdade? O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para você que eu brincando com a sua imaginação, eu estou mobilizando teus neurohormônios, tua circuitaria cerebral. Então, se eu pego uma pessoa que está muito ansiosa, que está muito... ponho ela para fazer uma técnica de relaxamento qualquer, está cheio de técnica na internet. Sim. E se ponho ela para visualizar, por exemplo, ou para buscar, ou relembrar uma lembrança de um momento agradável na vida. Quando casou, quando nasceu seu filho, quando eu conheci aqui namorar, quando eu estava naquela viagem, aquele momento maravilhoso que estava, se absorve naquela ideia e vai buscar todas aquelas sensações. Quando ela está buscando aquilo, imaginando, o cérebro dela está agindo com o quê? Toda essa circuitaria da salivação e depois da parada de salivação está agindo também ali. Então, ela está fazendo o quê? Produzindo serotonina e os hormônios, vamos chamar assim, os hormônios do bem. Concorda comigo? Então, você está fazendo uma mobilização, uma ativação de vias neurológicas, neurobiológicas do bem, com hormônios do bem. Se ela faz isso um pouquinho por dia, o que está acontecendo? Ela está fazendo um contraponto com aqueles estados chatos, desagradáveis que vinham acontecendo durante todo o dia. Então, ela vai deixando, fazendo com que estas vias neurobiológicas que produzem os hormônios do bem continuem. Existe um princípio que diz hoje a neurociência, que diz assim, pensar ou imaginar é diferente. Olha, pensar é uma coisa, imaginar é você se absorver na experiência visual, auditiva, sinestésica, de todos os campos. Quando você se absorve na experiência, é a mesma coisa que estar fazendo aquilo. Se você conseguir entrar num estado modificado de consciência, que diminui a sua crítica, e aí você se imagina que está numa praia deitada, tomando um sol maravilhoso, sabe? Quando você esteve, por exemplo, em Bahamas, tá certo? Então, você imagina, você está se vendo ali, o que está acontecendo naquele momento? O teu cérebro está vivenciando aquela experiência. É verdade. E a tua circuitaria está vivenciando, produzindo uma série de hormônios do bem ali. Se você está vivenciando um momento quando você conheceu o seu marido, que começou a dançar e não sei o quê, aqueles primeiros contatos, você está produzindo serotonina, dopamina e ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, você está criando, ativando aquela circuitaria. Então, as pessoas que estão em casa e que estão... algumas têm condição de procurar terapeuta, que é muito mais rápido, lógico. Mas se elas não têm, se elas acessarem pela própria internet, está cheio de lá, tem vídeos, tem sons, né? Tem gravações. Fecha os seus olhos e imagina que você está na praia, imagina isso. Qualquer coisa que seja boa, logicamente, ou que faça ela vivenciar uma experiência boa, vai ser produtivo para ela. E é muito rico isso, né, doutor Colás? Eu percebo assim, eu faço comigo sempre a auto-hipnose. De momentos agradáveis, de ter energia para o dia, de ter mais clareza nos meus pensamentos, nas minhas decisões. Isso é muito importante para mim, tem um efeito gigantesco e eu posso até dizer, como o senhor está dizendo aí, isso funciona muito, é só a gente querer, a gente se prontificar a fazer o que é preciso para que a gente fique bem. Né? Pode ser a imaginação, pode ser até um desenho que você faça, um crochê, um tricô, coisas, ou pintura, tudo isso te leva para um estado, né, modificado de consciência para o bem, para melhorar,
para se sentir viva, melhor. Isso é muito grande. Né? A experiência é importante, é experimentar, não é só ouvir e achar que funciona, né? É experimentar, porque a experiência é que é rica para cada um. Exatamente. Está correto, doutor Colas? Perfeito, é exatamente isso. E nós não podemos esquecer que, para muitas pessoas, alguns mantras são suficientes, porque têm um significado. Sim. Se você vai fazer um mantra, por exemplo, Om, que aparentemente não tem significado, mas se você aprendeu que quando eu faço um Om, eu sinto a vibração, isso faz o meu corpo se sentir bem, essa experiência de fazer meu corpo me sentir bem vai funcionar. Como? Você não pode esquecer que orações também são mantras. Uma oração positiva também é mantra. Então, qualquer religião tem as suas orações positivas. Essas orações também são mantras. Então, não importa qual é o caminho. Qualquer caminho que faça com que você tenha uma experiência imaginária positiva e que você entre dentro daquela experiência, você permita revivê-la, tá certo? Você está tendo um benefício. Eu acho isso muito rico. Rico, porque só depende da gente, não é, doutor Colas? É verdade. A gente não depende do outro para fazer isso, né? Da boa vontade de alguém para nos ajudar a fazer isso. Experimenta na sua casa, experimenta cantar a música que você mais gosta. Né? Tudo isso mobiliza essa música é circuitaria fantástica. toda aí, como diz. Música é fantástico, a gente só ouve as músicas que gosta. E se você gosta, você já está ativando uma neuroplastia, uma via neurológica positiva que te faz sentir bem, prazer. Sim. E se cantar é melhor ainda, né, doutor Colas? Se cantar é melhor, se dançar e cantar é melhor ainda. Por quê? Porque você está unindo a experiência imaginária com o comportamento externo. Quando você une as duas coisas, a experiência imaginária com o comportamento externo, você amplifica aquela experiência imaginária. Você amplifica tudo. E cuidar dessa saúde mental, né? Com recursos Exatamente. básicos, claro que quando a gente precisa de um medicação, vai precisar de médico, vai precisar de exame. A gente tem que procurar, não é? Tudo isso é importante. Não podemos esquecer que a terapia cognitivo-comportamental, ela aceita e indica tudo isso. Ela não se afasta disso, ao contrário, ela une. Doutor Colas, eu gostaria de saber, eu até anotei aqui, se existem conselhos que regulamentam a terapia cognitivo-comportamental, a hipnose. Existem conselhos que... Olha, veja bem, para isso. Como que funciona? Veja bem, as terapias cognitivo-comportamentais, elas vieram naturalmente fazendo parte da formação da psicologia básica. Então, todas as escolas de psicologia hoje têm a disciplina, porque é o seguinte, se uma faculdade tem aquela disciplina para entrar no rol da faculdade, ela foi autorizada pelo MEC. Ministério da Educação e Cultura, quando você vai abrir uma faculdade, vou abrir um curso de enfermagem. Então, se você vai colocar lá, no estudo de enfermagem, vou fazer cirurgia cardíaca, o MEC não vai aceitar, porque uma enfermeira não vai fazer a cirurgia cardíaca. Sim, sim. Está percebendo? Então, agora, se ele autoriza, então o MEC está aceitando aquilo. Então, hoje em dia, os currículos nas universidades, faculdades de psicologia, tem tanto a linha psicanalítica, que é tradicional, antiga, tal, muitas estão acabando com isso, e estão se voltando mais para a linha comportamentalista. Tá certo? Muitas faculdades ainda querem continuar na linha psicanalítica, sabe por quê? Porque elas não precisam tanto de laboratório. Na linha comportamental precisa de laboratório. Quando você estuda a terapia comportamental, você vai para o laboratório, mexer com ratinho, você entendeu? E na linha psicanalítica, não, porque ela é só filosófica, né? É mais filosófica. Então, tem esses dois viés. Mas, naturalmente, as terapias cognitivo-comportamentais
vão sendo incorporadas nas práticas psicológicas normais, tá? Os médicos que trabalham com terapia, com a linha terapêutica, tá certo? Eles estão começando. Você veja, na Unifesp, nós temos o departamento de psicobiologia, o departamento da medicina. E dentro tem a unidade de medicina, chama medicina comportamental, porque se pusesse psicoterapia cognitivo-comportamental, iria criar um problema com a sociedade de psicologia. A psicologia é do psicólogo. Então, chama medicina comportamental. Teoricamente é mais ampla, porque ela incorpora todas as terapias cognitivo-comportamentais, incorpora a neurociência daquilo, incorpora a medicação daquilo, ou seja, ela é um leque até mais amplo, a medicina comportamental. Mas é assim que hoje muitas faculdades têm incorporado. Então, isso já está aceito. Agora, a hipnose é uma outra situação. A hipnose ela é muito mais antiga, tá certo? Tem até um capítulo de um livro que eu escrevi que vai falar sobre as terapias, o início das terapias, e ele coloca como se a primeira forma de terapia que existiu foi a hipnose. Não era a hipnose, chamada hipnose, porque a hipnose foi chamada só pelo Bright, mas já era sugestologia. Então, quando antigamente vamos dizer, os sacerdotes faziam o centro do sono, tal, e os xamãs? Os xamãs faziam as pessoas imaginarem que os espíritos estavam entrando. É a imaginação, é o estímulo da imaginação. Ou seja, de repente, a gente vai ver que a sugestologia, né, foi a primeira forma de psicologia que aconteceu no mundo. Então, a hipnose, ela vem evoluindo, e quando colocaram o nome de hipnose, tá, ela começou a ser um pouco questionada, porque para você fazer hipnose, tem que fazer um curso à parte de hipnose. Então, você precisa é obrigado a ter esse curso. Quem gosta, faz. Quem não gosta, não faz. É a mesma coisa que EMDR. EMDR é uma prática interessante, consagrada, mas se você não fizer um curso de EMDR, você não vai conseguir aplicar. E na faculdade não tem isso, não tem essa disciplina. Então, você tem que fazer por fora, uma pós-graduação disso. A hipnose é a mesma coisa. A hipnose ela é uma prática que tem desde a hipnose uma situação mais leve, como o mindfulness e os aspectos básicos de hipnose simples, que são mais fáceis de aprender. Agora, se você quer aprender hipnose, como você aprendeu, é diferente. Tem que fazer um curso de hipnose para poder se aprofundar e entender a neurociência envolvida nisso. Tá? Então, mas a hipnose ela já é aceita por pelo menos 5 conselhos profissionais no Brasil. Então, o Conselho de Medicina, de Odontologia, de Psicologia, esses 3 são mais antigos. E aí, nos últimos 10 anos, 15 anos para cá, entrou o Conselho de Fisioterapia, tá certo? E o de Enfermagem mais recentemente. Então, esses 5 conselhos entendem que a hipnose é um instrumento coadjuvante, tá certo? Que pode ser usado como medicina complementar ou como coadjuvante nas outras formas de terapia. Eu fico tão feliz de ver que como isso se expande e quantas pessoas são beneficiadas por isso. As psicopedagogas entram dentro da psicologia, como os terapeutas ocupacionais também entram dentro da fisioterapia. Bacana. Eu quero mais uma última pergunta. Fique à vontade. Eu entendo que todo o processo terapêutico, na verdade, é uma regressão, porque a gente vai lá levar uma dor e vai buscar uma ajuda, né? Uma forma de descobrir a origem dessa dor e como é que a gente instalou isso na nossa máquina, né? Como é que a regressão, a hipnose e a terapia cognitivo-comportamental se conversam? Como é que isso acontece? Olha, você lembra quando eu falei da estrutura cognitiva? Você tem Sim. O hardware, que é a parte física, orgânica. Depende do teu DNA, depende da tua neurobiologia, de remédios que você toma, essas coisas todas.
Você tem o software, que é o sistema de crenças, valores e princípios seus. E você tem a sua história de vida, as suas memórias. Estas memórias, como que são registradas as memórias? Todas as memórias são registradas simbolicamente. Essa que é a verdade. Por quê? Tem um determinado evento, esse evento foi registrado e ele fica lá no teu cérebro, daquele jeito que você estava naquele momento. Se você é pequenininha e você briga com o seu... Você faz uma arte, teu pai fala, se fizer isso de novo, eu vou te cortar de cinta. E você imagina, criança, o teu pai dando a cintada e te cortando, saindo sangue, aquilo pode ser para você incorporado e ficar guardado como daquele jeito. E um dia no futuro, talvez você nem saiba por quê, você às vezes tem um pouco de dificuldades de conversar com seu pai, e quando vai ver porque você registrou uma série de informações que ele deu simbolicamente, metafórico, porque o pai não vai cortar você de cima, mas ele falou isso, e de repente você, aquela criança que não tinha estrutura para imaginar diferente, imaginou do jeito que ela tinha, e guardou. Aquilo ficou registrado. Quando a gente trabalha, então, com terapia cognitivo-comportamental, o resgate, nós chamamos hoje resgate cognitivo, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Esse resgate cognitivo é a busca das experiências, tá certo? Acontecidas na sua vida. Bom, então, esta é uma coisa, é uma regressão, o que é chamada regressão dentro da terapia cognitivo-comportamental. Sabendo que todas as experiências que vêm à tona são simbólicas. Não é verdade? E então nós temos que tomar cuidado, porque nem toda regressão, o que é dito é a verdade. Ela foi como aquela criança entendeu naquele momento. Vou dar um outro exemplo muito comum. É muito comum algumas famílias, as meninas, menina ou menino, sei lá, tanto faz, entra no meio dos pais, aí o menino quer dar beijinho de bico na mãe, a menina dá beijinho de bico no pai. E nós sabemos que na infância existe aquela fase edipiana, que a menina compete com a mãe, o menino compete com o pai e tal. E eles têm o que seria a sexualidade infantil, que não é sexual, mas é uma sexualidade de prazer, que é registrada. Então, você imagina aquela menina que dava bico no papai. Com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, ela já começa a lembrar que ela fazia aí. E ela gostava, porque aquilo dava para ela a sensação que ela era melhor que a mãe. Bom, quando chega num futuro, ela tem dificuldade sexual por algum outro motivo, faz uma regressão, ela busca assim, não, eu era apaixonada pelo meu pai, porque meu pai me beijava na boca. O que é? É uma falsa memória. É uma memória que foi guardada distorcidamente. Na cabeça dela era aquilo, mas o pai não fazia aquilo por maldade. Mas isso ficou registrado assim. E desta maneira, nós temos as falsas memórias. Bom, isto é que a gente tem que tomar cuidado quando trabalha com regressão. E eu estou falando aqui de regressão nesta vida. Porque, dependendo do sistema de crenças e valores da pessoa, nós temos a história que você gosta e conhece bem, que é quando a gente trabalha com outras formas de regressão, que são as chamadas regressões a outras vidas. Regressão à vida intrauterina, que o Hans Tendan gosta muito, tá certo? Regressão a outras vidas, a vidas passadas, né? Que Brian Weiss gostava muito, né? E gosta. Então, o que acontece? Essas formas de regressão, independente, e aqui eu não gosto de entrar se isso é verdadeiro ou não. Eu gosto de dizer que toda experiência é gravada simbolicamente. Da mesma maneira que aquela menina guardou como se o beijo fosse ela competindo com o pai e o pai gostasse dela, ela pode amanhã até, se mal interpretada, criar um problema para o pai. Se ela busca uma experiência guardada na mente dela como se fosse uma outra vida, eu não vou entrar aqui se é verdade ou não. O que interessa? Que aquela emoção que está subindo naquele momento, que ela está pondo para fora, para ela é verdade. Que eu chamo de crenças de valor. Então, aquela emoção que está emergindo é que eu vou lidar. E como que eu trabalho muitas vezes? Eu uso a própria história dela, não interessa se eu acredito ou não, hein? Isso não me interessa. Sim, interessa claro. Que para ela é verdade. Então, eu vou usar aquela experiência dela
para modificar aquela experiência, para enfraquecer o lado ruim da experiência e ressignificar a experiência. Isso que chama ressignificação de vivência simbólica, seja nessa vida, seja em vida passada, não importa. Por quê? Porque a história, para mim, mesmo dessa vida, a menina conta que o pai beijava ela na boca. Não era, o pai dava um selinho que era criança e via e fazia. Muitas famílias isso é prática, é uma prática comum, não é verdade? Ela interpretou errado quando criança. Ela guardou simbolicamente. E ela pode, de repente, trazer uma história amanhã. Ah, eu, no passado, eu fui presa numa masmorra e sofri, não sei o quê. Blá, blá. Bom, tudo bem. Ótimo, você sofreu, para você foi um sofrimento. Vamos buscar. Vai buscar aquela experiência que está gravada, para ela é verdadeira, não importa, e ressignifica aquilo. E na vida passada é até mais fácil, porque a gente pode fazer com que ela tome consciência de que aquilo aconteceu numa outra vida, numa outra época, e que ela não precisa trazer para o futuro aquela experiência. Que tudo aquilo fez parte de um momento da vida dela, na evolução de vidas dela, tá certo? E que agora, neste momento, aquilo ficou no passado, aquilo teve o seu propósito de fazê-la crescer interiormente, de alguma maneira, que nós não sabemos bem, mas, de qualquer maneira, agora ela pode saber que aquela experiência serviu para ela ser uma nova pessoa hoje em dia. E a gente pode ressignificar isso. Ou seja, a regressão é, provavelmente, uma das técnicas mais comuns, mais usadas dentro da terapia cognitivo-comportamental. E a gente costuma chamar, para não criar brigas, discussões, hoje em dia o termo que a gente costuma se chamar é resgates cognitivos. Por quê? É o resgate de como aquilo foi interpretado naquele momento, naquela época. Perfeita a denominação. Perfeita. Não é verdade? Porque a importância o valor que aquilo tem para aquela pessoa, não é? Independente se a gente acredita ou não, o valor que isso tem para aquela pessoa que é importante. Trabalhar essa memória que é importante. Né? Exatamente. O significado que tem para ela, não é? Exatamente. Doutor Colas, eu amei. Eu falei que estou falando aqui que isso é uma mini grande aula, né? Foi fantástico, maravilhoso. Tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar muito tudo isso. Eu quero pedir para o senhor deixar uma mensagem para essas pessoas, para essas consciências que nos assistem. Olha, eu queria dizer que eu vou dizer uma frase simples. Eu não sei quem disse, mas eu gosto muito. Apesar de tudo e de todas as dificuldades que o ser humano vem passando ao longo do século, dos milênios, a vida vai continuando. Então, nós só precisamos acreditar que tudo tem um propósito. Por algum motivo, a nossa Terra, nesse momento, está passando por uma situação que deve ter o seu propósito. E é só a gente confiar que as coisas vão terminar se resolvendo de uma maneira como sempre se resolveram, e a gente tem que confiar. Temos que seguir todas as orientações sanitárias possíveis, com moderação, logicamente, tá certo? Mas nós precisamos seguir tudo e dar um tempo que, sem que a gente perceba, daqui um pouco a vida vai voltando ao normal. Isso já aconteceu outras vezes, né? E a vida continua. Faz parte do processo evolutivo, não é? Exatamente. Quem sabe nós estamos passando por um processo evolutivo, uma evolução, um resgate ou um aumento da nossa capacidade do nosso DNA. Aquele DNA lixo tido como lixo, na realidade, ele traz informações. Aquelas informações, talvez esses vírus estejam ajudando a gente a acessar algumas informações novas. Nada acontece por acaso, com certeza. Exatamente. Tem um sentido, né? Doutor Colas, gratidão do fundo do meu coração. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco e tenho certeza que nós vamos querer o senhor de volta. Com o maior prazer. É o maior prazer, quando precisar. Então, gente, gratidão por vocês estarem conosco. Também. Viu? Volte mais vezes, por favor, doutor Colas. Volte mais vezes. As pessoas, com certeza, vão aproveitar muito. Né? E eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. Aproveite este saber. Ninguém vem aqui nesse programa que não tenha
uma coisa linda para apresentar para você. Sempre são profissionais que vêm para acrescentar no seu desenvolvimento. Então, até a próxima vez. Tchau. Muito obrigado, Marta. Um beijo no coração de todos. Tchau. Tchau.